Então Ana se levantou depois de comer. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E ali Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a minha aflição, ou para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele vai ser nazireu, separado para Deus. São as palavras de Ana orando. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana, no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, os seus beiços, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, a inspiração que o Senhor me deu ao chegar nessa igreja, é disso que irei falar, Senhor. Estou seguro que é o Espírito do Senhor. Estou seguro que é a sua vontade. E se o Senhor está no assunto, certamente muitas vidas que estão nos ouvindo serão ajudadas. Abençoa, Senhor amado, unge todos os corações pelo teu Espírito Santo, para nesta manhã nós temos um grande tempo de adoração ao redor de sua palavra. Estamos, Senhor, em ordem para ouvi-la. Nós pedimos essas coisas, crendo na sua presença em nosso meio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amados. Olha, eu quero só mostrar para vocês a maneira que Deus trabalha, a maneira que Ele age, o propósito de Deus, o plano de Deus, tá? E isso é muito importante. Nós estamos vivendo, por um lado, uma apostasia. Por outro lado, um avivamento, tá? Parece estranho dizer, são duas coisas diferentes, são antagônicas. Apostasia e avivamento. Mas nunca pode haver um avivamento sem que traga também uma apostasia. A palavra apostasia chama réprobo ou reprovado. A palavra apostasia significa
que as pessoas estão separadas de Deus. Elas abandonaram a fé. Isto é apostasia. Agora, é estranho falar que uma mensagem como esta, as pessoas abandonaram a fé. É estranho, mas deixa eu dizer para vocês que quando falamos disto, quando Deus abre um caminho, quando o Senhor abre uma porta, Ele quer fazer alguma coisa. Ele não faz isto por acaso. Ele está mostrando alguma coisa, como Deus mostrou Canaã para Israel antes deles entrarem em Canaã. Tá? Deus, o Senhor, sempre mostra as coisas antes delas acontecerem. Uns tomam aquela visão, aquela inspiração, e Deus vai trabalhar com aquela pessoa e abençoar segundo a maneira que Ele está agindo, a maneira que Ele está revelando. Outros veem a mesma coisa, mas eles se retiram, eles se afastam. Permanece com o mesmo Deus, mas não fazendo mais a vontade de Deus. Permanece com a mesma mensagem, permanece pregando a mesma mensagem, mas não a visão que Deus deu, porque Deus quis subir um pouco mais. O Senhor dobrou uma esquina e eles continuaram indo em frente, tá? Quer dizer, quando você está caminhando e tem uma ordem de parada para dobrar uma esquina e você não dobra, quanto mais você caminha, mais distante você está ficando do seu destino, tá? É o que aconteceu no mundo inteiro, quando Deus abriu, quando o Espírito abriu a palavra, e eles continuaram com a mesma coisa que eles pregavam lá no começo da mensagem, que nós não tínhamos tudo isso. Deus foi dando isso em parte, Deus foi dando isto em parte, até que aquela meia hora de silêncio fosse rompida. Agora, se alguém está me ouvindo e não crê que aquela meia hora de silêncio do sétimo selo, e quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. E quando que abriu isto? Abriu em 63. Quando acabou de abrir, o que aconteceu? Teve silêncio no céu por quase meia hora, tá? Agora, esta meia hora, ela começou o seu fim, o seu término, começou quando a palavra começou a abrir. Então a meia hora estava terminando. Como que você vai entender alguma coisa no silêncio? Se nós chegássemos aqui nesta manhã e eu ficasse quieto aqui neste púlpito, essa igreja quieta, em pleno silêncio, você não ia adivinhar que o irmão estava pensando, o que ele queria, ou as suas necessidades. Nós estávamos em silêncio, então nós não estávamos sabendo o sentimento de cada irmão, as suas necessidades, e não podíamos saber o que estava acontecendo em nosso meio, porque ninguém está falando, ninguém está interagindo, ninguém está se comunicando, não sabe de nada. Então, a palavra não foi aberta por todo este tempo. A palavra não foi aberta por todo esse tempo, desde 63 que os selos abriram, fez meia hora de silêncio, e nós caminhamos até por volta do ano 2000, que ninguém conseguia ir além disso. Tinha uma sombrinha ali, uma luzinha ali, outra lá, entrava um pouquinho, mas não tinha como dar continuidade. Mas quando o Senhor começou a puxar e abrir e mostrar a abertura da palavra, que nós entendemos que aquela nuvem era o Senhor, que nós entendemos que Cristo mesmo, real, não é uma coisa mística, não é um pensamento, não é uma ideia, tá? Cristo mesmo
O profeta disse que ele ia tomar lugar. O irmão Branham ia sair de cena e o próprio Cristo ia tomar lugar. Ou será, isso está no 7º selo, 300 e pouco, e será que o irmão Branham falou isso por acaso? Quer dizer, quando eu estou distanciando disso aqui, então eu estou distanciando de Cristo, da palavra. Esta é a ideia da gente trazer um pensamento próprio. Isso faz com que a igreja sofra uma condição de paralisia, estagnação, quando eu tenho meu próprio pensamento. Você tem seu próprio pensamento. Isso traz a igreja uma estagnação. É por isso que tem ministério que é atrofiado, porque o pastor só pensa do jeito dele e não aceita a ideia de ninguém. E ele está caminhando muito longe da palavra. Muito longe. Mas eu conceito, é a maneira dele. Eu sou assim. Você é assim porque você é burro. Você é um jumento, uma mula, não consegue aprender com ninguém, não consegue inclinar e ouvir o Espírito falar, só vai sofrer e vai levar um povo a sofrer. O profeta do Senhor pregou a mensagem 2 vezes, som incerto. Olha, veja a responsabilidade, isso não é brincadeira. Se sair um som incerto daqui, todos vocês vão tomar o caminho errado. Se a trombeta der um som incerto, como você vai se preparar para a batalha? Que jeito? Você não sabe para onde vai. Esse é um som incerto. Som incerto é isto. Não sabe para onde vai. Como que um exército vai sair para combater o inimigo? Se a trombeta soar errado, ele perde a batalha. Então tem que ser um som certo. Paulo falou, se a trombeta der um som incerto, como se preparará para a batalha? Como que um pastor pode estar diante do povo e ter algo que não é o som certo? Então ele vai levar toda a igreja por um caminho errado. Por isso que você tem que ser sensível ao Espírito de Deus, não a maneira que eu quero, o meu pensamento, a minha ideia é do meu jeito, não é? Isso aí é ser ditador, é da maneira do Vladimir Putin, é da maneira do primeiro-ministro, ou se é primeiro, não sei, lá da China, como foi Fidel Castro em Cuba e outros por aí. É a ideia deles, é aquela ideia fechada, sabe? É mente blindada, não se abre para lugar nenhum. E Deus fica impossibilitado de trabalhar com esse tipo de gente, trabalhar com esse ministério. Então tem que abrir e ver exatamente, perceber a esfera que o Espírito Santo está trabalhando, e você tomar aquilo. Quando a palavra abriu, foi um desespero nesse país, foi comentário descaridoso para todo lado, e era uma coisa difícil demais. Foi um tempo de aflição, de angústia, perdendo um amigo atrás do outro, igual a perder soldado na batalha, e foi ruim demais para nós. Passamos uma das maiores crises naquele tempo, mas o Senhor estava nos dando algo que não podia ser deixado para trás. A palavra estava abrindo, vendo Cristo em carne humana. Nós falávamos e líamos Cristo em carne humana e Cristo atrás do véu, mas nunca nós abríamos aquilo, nunca entendemos aquilo. Aquilo para nós era uma maneira, uma expressão do irmão Branham, mas nós compreendemos na abertura que não é uma expressão, é literalmente Cristo em você, é literalmente Cristo no indivíduo. Amém? Se não for assim, não haverá arrebatamento. Eu quero entrar aqui, acho que escapou a coisa aqui, né? Coisinha chata, rapaz, eu vou ficar livre disso, viu? Coisinha chata isso aqui.
tecnologia de fundo de quintal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para a gente continuar o que eu quero passar nesta manhã para vocês. Eu não tenho dúvida. A ideia, o pensamento de avivamento que as pessoas têm hoje, por exemplo, a ciência tem um avivamento. A ciência está tendo um avivamento. A ciência, ela começou a se multiplicar e foi crescendo. A ciência foi na Lua. A ciência tem uma exploração espacial muito avançada hoje. A ciência médica avançou. Fizeram clonaram um monte de coisa aí, só pararam porque tinha uma lei que brecou. Então a ciência se multiplicou. Então a ciência tem um avivamento. As igrejas denominacionais estão tendo seu avivamento, estão lotadas. Isso é o avivamento deles, tá? Esse é o avivamento das árvores que iam florescer. Esse é o avivamento da ciência. Agora, o avivamento da igreja de Cristo é indivíduo. Não mais um grupo, como foi o avivamento de Gales, como foi o avivamento na Califórnia dos pentecostais em 1906. Esse avivamento é individual. Então você vê pessoas agarrando a isto, chorando com esta mensagem na mão, clamando a Deus. O coração daquele irmão, daquela irmã está em chama, tá? Quando você vê outro tão distante, tão alheio, tão frio, tão formal, que não está nem aí por uma gota de lágrima que o irmão derrama, não está nem aí por uma mensagem ungida que está sendo ensinada, pregada, apenas é isso para eles e nada mais. Mas você percebe que tem outros que se agarra aquilo de tal maneira, e se ele não entender, ele vai cavar aquele poço, até que ele possa entender. Ele vai ler, ele vai orar, ele vai buscar Deus, até que aquilo seja aberto para ele, que tem algo clamando dentro dele, tem algo aí dentro que ele não pode deixar como está, porque não é você, é Deus fazendo você se mover. Isso você não faz. Se você tentar manufaturar isso, você não aguenta um ano. Porque você vai cansar, vai desanimar. O gozo do Senhor é diferente do gozo que as pessoas pensam. A alegria do Senhor, disse Neemias, é a nossa força. Isso quer dizer que algo está noite e dia lá dentro, latente, sabe? Latente. Aquilo está noite e dia ali, e você bebe dessa fonte, e vai para casa e tem vontade de beber mais. Não é que você está caçando igreja para baixo para cima, quem andou caçando igreja por aí, meteram a cara na parede. Um tal de caça-pastor aí, de caça-igreja, de caça-ministério, deram em nada, se arrebentaram e jogou a família no inferno, jogou os filhos do mundo. É isso. Por não ouvir, por não entender a voz do Senhor. Este é um clamor por si mesmo, clamor para ser um personagem, clamor para ser o centro das atenções das pessoas. Isso não é avivamento. Você tem que ter clamor por Deus, clamor pela palavra, por conhecer o Senhor e conhecer mais, como disse Paulo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso tem que haver um desejo, tem que haver algo real. Eu sei que tem cristão nesta igreja, se ele pudesse, ele morava parede com a igreja. Que hora que a igreja abriu, já estavam no culto. Mas tem outros que querem mudar bem para longe, para não saber os problemas que a igreja tem. Que diferença. Que diferença de um homem no posto do dever
E uma pessoa correndo do Senhor e outra correndo para o Senhor. Os dois estão correndo, um fugindo e o outro correndo para o Senhor. Deixa eu ler isso aqui. E vocês notaram uma coisa estranha, que havia uma multidão mista comendo o mesmo maná, lá no deserto. Pessoas que são pecadoras, que não aceitam o Senhor Jesus, ainda podem desfrutar, né? Pessoas pecadoras que não aceitaram o Senhor Jesus, podem desfrutá-lo, vendo o movimento do milagre de Deus, curando os doentes. Podem se alegrar com as pessoas que fazem certo, podem abrir seus corações e se alegrar com um sermão que é pregado sobre a unção. Este é o mesmo tipo de maná que Cristo está comendo, ou que o cristão está comendo. Alegrar com a mesma palavra, comer o mesmo maná, um dentro e outro fora, comendo a mesma palavra, alimentando da mesma mensagem, mas fora. Israel comeu maná a vida inteira, nunca aquilo surtiu efeito na vida deles. Quando eles viram gigantes do outro lado, eles tremeram de medo. Mas quando Josué, aquele homenzinho, atravessou o Jordão, os gigantes bateram um joelho no outro. Vê a diferença? Israel, a nação de Israel, viu o gigante de Canaã, tremeram de medo e disse que não eram capazes. E quando um homem só atravessa o Jordão, então disse Raabe: desde que nós ouvimos falar de vocês, essa cidade está tremendo, morrendo de medo. O diabo, quando sabe que você está chegando, ele já está se retirando, tá? Ele não está vindo ao seu encontro para te enganar, porque ele sabe quem você é, ele sabe que natureza você tem, ele sabe quem é o morador desta casa. Quando você vai chegando, ele fala: essa coisa não dá para mim não, é melhor me retirar. O gigante de Canaã, o rei de Jericó, disse: olha, essa coisa não dá para nós não, como vamos deter esse homem? E Josué entrou e não usou nada, foi somente o suar das buzinas, e aquilo colocou os muros para baixo, e Jericó acabou naquele dia. Um homem só, na mão de Deus, ele sacode o mundo inteiro, amém? Então Deus precisa de um homem, de uma mulher como você, que é capaz de clamar, suspirar por Deus, nesta hora final, neste tempo final, a luta que o mundo está tendo, o impacto que o mundo está sofrendo com esta doença, mas aqui tem uma igreja que não está dando atenção a isto. Satanás quer chamar sua atenção, Satanás quer te prender olhando para isso, lendo o que se encontra na mídia. Leia o que se encontra na Bíblia. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa. Se esse vírus que veio do inferno, sem dúvida, está aqui na terra, mas Jesus está aqui também. Jesus está aqui também. Você não vai dar o mérito para o diabo não, né? Jesus está aqui. E se ele está aqui, e você é um crente verdadeiro, ele vai pelejar esta causa por você. Amém. Agora vamos lá. O que eu quero mesmo nessa noite chegar. Noite, né? Hoje, bom. Tá bom, tá bom. Vejam. Deixa eu contar essa historinha aqui para vocês entenderem melhor. Por que que tinha uma mulher chorando? Ela não fazia aquilo assim apenas uma vez. Todas as vezes que ela subia a Siló, onde estava o tabernáculo, para adorar, ela falava com o Senhor. Tinha uma concubina chamada Penina,
que todo ano dava um filho para Elcana. Ela sendo uma mulher legítima, casada com Elcana, um ventre estéril. Uma determinada vez ela chegou perante o Senhor, estava tão angustiada, tão desesperada, tá? Tão aflita, ela não se conformava, porque uma mulher que não dava um filho para um homem, no Antigo Testamento, significava que ela não era uma filha de Deus. E que ela não era aceita por Deus, como a mulher do fluxo de sangue. Ela estava ali aflita, desesperada. E Eli estava sentado lá, olhou para aquela mulher, ela estava tão angustiada, que somente lágrimas caíam, e movia os lábios, e não tinha voz nenhuma. Ele aproximou daquela mulher e disse: para de beber, está bebendo muito, não consegue nem falar mais. Ela virou para o sacerdote Eli e disse: não, eu não sou a mulher, eu não bebo vinho. O problema é que eu estou pedindo a Deus por um filho, clamando a Deus por um filho. E quando Eli viu aquela cena, olhou para ela e disse: pode ir embora em paz, Deus te deu o filho. Veja, e ela tinha dito: Senhor, se tu me der um filho, eu trago na sua casa para servir o Senhor. Não importava, ela não queria nem o filho na casa dela, crescer, ser um moço, e depois fazer um casamento, dar uma grande festa. Não, Senhor, eu devolvo na sua casa. Eu dou esse filho para o Senhor, ele não vai ficar comigo. Ela queria um filho de verdade, ela não queria uma exibição, ela queria mesmo um filho de verdade. É como uma pessoa quando está pedindo pelo batismo do Espírito Santo. É quando uma pessoa está pedindo cura, porque quer servir o Senhor, não para a cura, levar ele voltar para a velha vida. É quando você pede algo para reverter a Deus novamente aquilo que você está pedindo. Eu duvido se Deus não te ouvir. Se o que você pede não é para reverter a Ele, dar de volta a Ele, me dê um filho, eu te dou um filho de volta, Senhor, mas eu quero um filho, Senhor, me dê o Espírito Santo, que eu devolvo toda a minha vida para Ti. E o clamor daquela mulher trouxe a palavra falada. Estão me ouvindo? Amém. Quando Eli falou, vá em paz, e Deus concedeu a sua petição, ele estava dizendo assim: olha, eu estou falando, Deus tem te dado filho. Mas não foi por causa de Eli. Primeiramente, Eli tinha ofício. Se a palavra tivesse que vir naqueles dias, tinha que vir por Eli, mesmo sendo um sacerdote apostatado, mas a palavra tinha que vir por Eli. Segundo, outra coisa, a condição de Ana, a condição dela de desespero trouxe a palavra. A sua condição de desespero traz a palavra falada. A sua condição de aflição, Deus entra em cena e te dá a palavra. Amém? Estão me ouvindo bem isso? Está entendendo isso? Quem provocou a palavra falada não foi Eli, foi a igreja. A igreja, a condição dela, e ela estava tendo uma tristeza muito grande, um clamor, um choro, mas dentro dela tinha um absoluto. Ela sabia que Deus respondia, que Deus atendia, não importava a circunstância, ela sabia que Deus iria responder, ela tinha esta convicção com ela, e por isso, quando ela ouviu Eli, disse: agora aqui está a resposta da minha oração, aqui está a resposta do meu desespero, aqui está a resposta da minha aflição. E ela voltou para a sua casa de volta
porque era uma vez por ano que eles reuniam lá, eu creio que é pelo tempo da Páscoa, né? Acontece que quando ela voltou, lá em Siló, ela trouxe o filho, entregou ao Senhor. Ela prometeu e cumpriu. Ela trouxe o filho e entregou ao Senhor. Agora, até aqui, a história é linda, maravilhosa, de uma mulher que quer um filho, uma igreja que quer um filho, um cristão que quer ser cheio do Espírito Santo, um cristão que quer nascer de novo, um clamor na sua alma. Veja o quanto custou para esta mulher. Agora, estava chegando, era um tempo de apostasia. Se o Policarpo tomasse aquela câmera lá, ficava melhor, porque aquilo é muito ruim que ele está fazendo lá. Quando eu saio aqui, até ele chegar aqui, já foi embora a imagem. Olha, deixa eu dizer para vocês, eu não posso estar cuidando de câmera, eu tenho que pregar. Eu quero dizer para vocês o que estava acontecendo naquele lugar. Tinha uma apostasia. Eli já estava apostatado. Os filhos de Eli já estavam se prostituindo, estavam roubando as ofertas. Você entendeu? Então tinha uma apostasia. Lá em Siló tinha uma apostasia. Mas essa mulher estava tendo um avivamento. Quando ela chegou de volta na sua terra, então ela se engravidou. Aí então tinha uma alegria indizível, tinha uma alegria ímpar no coração de Ana, porque lá em Siló, naquele dia já voltou trazendo filho, amém? Trazendo filho. Quer dizer, não estava tendo um avivamento? Uma mulher que chorou a vida inteira por um filho, agora ela tem um filho, e foi lá em Siló que ela recebeu. Então lá em Siló tinha uma apostasia, lá em Siló tinha um sacerdote apostatado, mas tinha uma mulher que estava tendo um grande avivamento. Tem uma igreja hoje na terra que está tendo um genuíno avivamento, amém? Por quê? Porque tem uma apostasia no nosso meio, tem uma apostasia. A apostasia não era dos filisteus, não. A apostasia não era do inimigo, a apostasia era dentro de Israel. Eli estava apostatado. A apostasia não está lá fora da Assembleia, está dentro aqui da igreja. Você pode estar aqui e estar apostatado. Não quero dizer que tem alguém assim aqui, mas que eu estou dizendo, pode ter alguém apostatado dentro da igreja, uma vida fria, formal, fazendo coisas erradas, escondidas, está apostatado, separado da fé, abandonou a fé. Mas tem gente com o coração em chama, porque o rapto está para acontecer. Estamos nos tempos de ir embora, estamos no tempo da nossa partida. Peste no mundo, desespero no mundo. E 2021 vai ser pior do que esse aqui. E vai ser cada dia pior, porque cada dia para nós é melhor. Cada dia é doce para mim. Eu estou indo para casa, estou indo para o lar, estou indo para o meu genuíno corpo. Amém? É para onde você está indo agora mesmo. É para a sua morada eterna. Não essa coisa provisória cheia de pecado, mas para uma casa perfeita. Então Deus estava trazendo um filho para assumir o sacerdócio de Eli. Tá? Teve uma gestação de 9 meses, não sei com quantos anos, mas tinham lá um tempo exato para uma mulher desmamar o filho no Antigo Testamento. Não pesquisei o assunto, mas tinha um tempo para ela pesquisar, para ela desmamar o filho. Quando ela desmamou, ela levou Samuel, e quando Samuel tomou uma certa idade, o Senhor começou a falar com ele, e quando ele disse, olha, quando você ouvir essa voz de noite, você diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E quando Samuel escutou o que o Senhor quer dizer, diga para Eli que eu vou fazer algo em Israel que vai retinir os ouvidos de todo mundo. Então Deus estava tratando com Samuel. Então Laodiceia foi encerrando, o povo foi se apostatando, e as pessoas foram desviando, afastando de Deus, tá? Agora Deus estava enviando um
um profeta para chamar um povo, um profeta para chamar um povo. E Deus enviou o profeta. Laodiceia caiu na escuridão e Deus tirou um povo para fora, tá? Através do seu profeta. Através do seu profeta, Deus chama uma noiva, Deus chama uma Rebeca. Através do seu profeta, Deus está trabalhando agora mesmo, e Deus quis te ter aqui nesta hora para ser a testemunha dele. Deus quis ver você nesta manhã aqui, assentado neste banco, para glorificar o seu nome. Deus quis uma igreja que ainda grita aleluia com a alma. Uma igreja que fala glória a Deus com a alma, porque vive à altura do glória a Deus. Vive à altura do que ele está pregando, do que ele está ouvindo, do que eles estão recebendo. Vive a essa altura. Não é um glória a Deus lá dentro, assim, só uma coisa formal, mas algo sai de lá. Ah, meu Deus, como eu te amo, Senhor. Isso sai da alma. Oh, meu Deus, como o Senhor foi tão bom. Milhões, trilhões perdidos, eu estou salvo nesta manhã. Oh, Senhor, como tu trataste com Ana, tem tratado comigo também. Amém. Desespero trouxe a palavra falada. Desespero trouxe a palavra falada. Não haverá palavra falada sem desespero. Deixa eu dar um outro tema. Deixa eu entrar no que o profeta disse. Portanto, enquanto as sombras do entardecer aparecem e a ira está a ponto de ser derramada do alto sobre as nações ímpias, sobre os incrédulos e ímpios, sobre os que professam sem possessão, sobre estas coisas, professa sem possessão, professa, mas não tem, quer dizer. Estas coisas eu tenho procurado abrir meu entendimento, o irmão Brando falando, abrir meu entendimento e viver entre isso, para ver onde se encontrava antes de eu ter dito estas coisas. Agora estamos vivendo nas sombras, e a ira está a ponto de cair, e Deus está requerendo um sinal de você, um sinal de que você mesmo recebeu o sinal dele, o Espírito Santo. Essa é a única maneira e o único sinal que Deus passará, porque essa é a vida literal de Cristo voltando ao crente. Aqui que eu quero que vocês meditem profundamente. Quando o profeta falou que ele estava deixando e um outro estava tomando o seu lugar, porque era maior do que ele, como foi com João Batista, e quando nós um dia perguntaram para o bispo do Brasil como se explicava Deus em carne, ele teve uma resposta muito peculiar disso. Isso é muito profundo. Que resposta boa, né? Isso é muito profundo. Porque não tinha o que falar. Deus em carne não te faz um pássaro raro. Deus em carne não tira o seu sofrimento. Deus estava encarnado em Cristo e Jesus estava sofrendo. Deus em carne não te faz um querubim. Deus em carne não te faz uma pessoa cerimoniosa, santarrã, de lado ali, separada, nem conversa com os pecadores. Jesus conversava com os pecadores. Jesus foi na casa de um pecador chamado Zaqueu para salvá-lo naquela noite. Ele foi na casa de Jairo, que era um príncipe da sinagoga, para ressuscitar a sua filha. Jesus
fez as maiores obras em lugares impróprios, não fez dentro do santuário, mas lugares impróprios, onde Deus não operava, ele estava operando. Ele esperava que Deus falasse lá no santuário, através do sacerdote, através de um sacrifício, e Jesus saía entre os pecadores e salvava um gadareno de milhões de demônios, uma samaritana, uma pecadora, uma mulher no ato do adultério. Ele saiu do seu lugar, ele desceu da glória, ele deixou o céu para vir morar em você, vir morar num homem chamado João Henrique, vir morar numa igreja que é você. Ele desceu do céu e tomou você aqui. Ele é literalmente, não é um pensamento positivo, não é uma ideia vendida para a igreja. Quando fala Deus em carne, é Ele literalmente em você. O dia que o véu rasgar completamente e você entrar nesta palavra, você verá que é Ele mesmo. Por isso que o profeta diz, parágrafo 78, mensagem do sinal, ele diz: é a vida literalmente de Jesus Cristo voltando no crente. A vida do animal não podia voltar, portanto o sangue tinha que ser aplicado na porta, na verga e no umbral da porta, para que todos aquele que passasse, todo o público, todo aquele que passasse por aquela casa, soubesse que havia um sinal naquela porta de sangue, que uma vida tinha morrido naquela porta. E dessa maneira tem que ser com cada crente hoje, cheio do Espírito Santo. Um sinal que o segue, derramado do Cordeiro. Aquela vida que estava no Cordeiro voltou e está publicamente selado aí dentro, para que todos os que passam, falam com você e se relacionam com você, veja que o sangue foi aplicado e o sinal da vida estava naquele sangue. Está sobre você aquele sinal. Você está salvo da ira. Só isso. Não a filiação, um membro. Não, Senhor. A vida do animal não podia voltar sobre o crente, porque era um animal somente, falava de uma consciência, mostrando que viria um sacrifício perfeito. Quando alguém chegava naquela casa, tinha sangue na porta, o que dizia? O animal morreu. Uma vida foi embora, uma vida foi entregue, uma vida inocente, para que a morte não entre nesta casa. Quando chega neste tempo, não é a vida mais de um animal, mas o sangue de Cristo está nesta porta. E este sangue é um sinal chamado Espírito Santo. Quando alguém olha para esta casa, que é você, e vê que aí tem o Espírito Santo, sabe que Jesus morreu no Calvário e te deu o Espírito Santo, uma vida se foi. E quando esse sinal foi aplicado? Esse sinal foi aplicado bem no entardecer, quando o sol estava se pondo, Israel se recolheu, cada família recolheu, e mataram o cordeiro, passaram o sangue na porta, e naquela noite eles estavam comendo o cordeiro, calçados e com cajado. Isso significava que eles iam embora. Isso representava, a Bíblia diz lá em Êxodo 12, que estavam com os pés calçados e o cajado na mão, e na outra mão um pedaço do cordeiro, ervas amargas comendo, porque naquela noite o profeta tinha dito que naquela noite
eles deixariam o Egito. Naquela noite, eles deixariam a escravidão. Naquela noite, eles saíam de viagem para a terra prometida. Era uma sombra. Na tarde do entardecer desta era de Zacarias, Deus veio com não cordeiro animal, mas com cordeiro Jesus Cristo. Aplicou o Espírito Santo em você, e você está calçado com a palavra, você tem um cajado na mão. Isso está dizendo que você está viajando, você está indo embora. Tem uma terra do outro lado do rio, tem uma terra além desta dimensão. É para lá que estamos indo. Se você está dentro de casa, se o cordeiro está com você lá dentro, então a morte não pode entrar. Se o cordeiro entrou aí dentro pelo Espírito Santo, a morte não entra aí. E você está comendo apressadamente. Você está apressado. Precisamos ir embora. A morte está rondando o mundo. A morte está atingindo o mundo inteiro. E nós temos que ir embora. E você está comendo o cordeiro. E naquela noite Israel saiu e atravessou o Mar Vermelho. Nessa hora do entardecer, estamos saindo para uma outra terra, além desta dimensão. Por isso que o Senhor trouxe um desespero no coração de Ana, por um filho. E a palavra falada trovejou. O que Ana tinha ali? A revelação. Se você falasse com Ana, logo em seguida, ela dizia: estou voltando para casa, mas o filho que eu desejei está indo comigo. Porque eu vi da boca do meu sacerdote que eu fosse em paz, e que o Senhor tinha respondido o meu clamor. Então ela ouviu a palavra falada, era a palavra falada, e aquilo tirou sua amargura, tirou sua tristeza, tirou seu desespero, sua aflição, porque agora ela sabia que o filho estava sendo gerado dentro dela antes que ela chegasse em sua casa. Quer dizer, agora aquela igreja entrou no avivamento, num tempo de desespero, num tempo de choro, num tempo de aflição. Aquela igreja agora sabe que ela tem um filho que supera a aflição, supera o desespero, supera todas as lutas que nós temos, quando nós entendemos que temos um filho. Esse filho agora não é Samuel, que foi uma sombra, é o Senhor Jesus Cristo. Tem que haver um avivamento, tem que haver um gozo, tem que haver uma alegria, tem que haver uma mudança. Sara sabia que agora Isaac estava dentro dela, e Sara agora era jovem. Sara sabia que ela tinha recebido do Senhor, e foi no tempo da tarde que um anjo foi na casa de Abraão. E quando ele foi na casa de Abraão para dar o filho, mas para destruir Sodoma, ele veio nesse tempo para pôr o filho no lugar dele, dentro de ti, e para queimar este mundo velho, esta Sodoma. Você percebe a sombra que isso traz? O que essa sombra traz de luz para nós? Só pode haver luz, só pode haver sombra se tiver luz. Tem sombra sem luz? De noite não tem sombra, mas pode sair na rua, o sol está brilhando, tem sombra. Aquela sombra que está lá hoje, a luz trouxe isso para nós. Esta mulher amargurada, que clamava por um filho, agora ela tem um filho. Então não há motivo para você estar num canto esperando por uma coisa que vai acontecer. Já está aqui. Quando a palavra abriu para Ana lá em Siló. A palavra abriu para nós nesse tempo. E que Deus estava fazendo através daquela igreja, estava terminando com aquele sacerdócio apostatado para trazer um verdadeiro ministério através de Samuel. Deus colocou Laodiceia no caos, colocou as igrejas numa grande apostasia. Para quê? Para enviar Cristo para nós. A apostasia da igreja
A igreja desviou para Cristo entrar em cena. Quando o Senhor Jesus chegou e o seu ministério abriu com 30 anos de idade, toda a apostasia, toda a sombra do inferno de religião estava pendida sobre Israel. E naquela escuridão, Jesus, o Senhor, entrou e tinha ali um grupo de pessoas que a escuridão não cegou eles. Tinha um grupo ali que ele chamou, foi Pedro, foi Natanael, foi Maria, foi Salomé, e foi chamando aquela gente, e chamou Zaqueu, e chamou Bartimeu, e foi chamando em uma grande escuridão. A luz brilhou em Israel, em uma grande escuridão. A luz tem brilhado para esta igreja hoje. Amém. Eu não estou pregando para te encorajar, mas para você saber a hora que estamos vivendo. Que o desespero traz a palavra falada, desespero traz o Filho, desespero traz libertação, mas você tem que se desesperar. E desesperar não é você tentar fazer uma coisa manufaturada. Desespero tem que descer na alma quando a palavra abre. Quando a palavra é revelada, você tem desespero, porque Cristo quer tirar essa igreja daqui. E ele passou pelo meu caminho, como passou pelo caminho de Ana em desespero, como passou pelo caminho de Abraão, como passou pelo caminho de Isaac e de Jacó. Ele passou pelo meu caminho, ele cruzou o meu caminho, cruzou o seu caminho. Ele foi na casa de Abraão, quando estava caindo a tarde, para comer com Abraão, para falar com Abraão, para deixar o filho no ventre da mulher de Abraão, para revelar os mistérios, para falar a destruição de Sodoma, e também para trazer um avivamento no coração do velho. E o velho começou a se rejuvenescer, e Sara foi se rejuvenescendo, e no prazo de 28 dias não tinha mais velhice para ambos. No prazo de 28 dias, Sara tinha concebido, então tinha um avivamento, mas Sodoma tinha cinza. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas era cinza. O mundo está em cinza. Malaquias 4 disse que não vai ficar nem raiz nem ramo. Você não precisa estar aqui para ver a cinza. Já vemos a cinza pela mensagem, mas já vemos também uma saída daqui pela mensagem, porque o Filho desceu e encarnou em seu povo. Amém. Tem que haver uma igreja em desespero para a palavra falada se manifestar. Eu sei que poucos entendem esta língua, mas os que entendem estão regozijando. Ana, uma mulher estéril na Bíblia, estou lendo. Ela queria um filho. Ela jejuava para consegui-lo. E ela jejuou e orou, até que o próprio sacerdote no templo pensou que ela estava bêbada. Ela estava em tal desespero, com o resto das mulheres, observando que tipo de gorro a outra tinha usado. Vocês sabem como é? E a outra olhando que tipo de roupa elas tinham e falando sobre coisas que estavam acontecendo na fazenda, lá nos seus negócios. Mas Ana não. Ela atravessou a multidão e foi ao altar. Ela tinha estado jejuando. Ela queria que o seu opróbrio fosse tirado. As igrejas, hoje eu vou exibir a moda da minha costureira. Recentemente eu vi uma pessoa se exibir diante das câmeras da mensagem, viu? Eu não estou linda. Se você está me ouvindo, é para você mesmo. Eu não estou linda. Exibiu, na verdade ela é muito bonita, exibiu o vestido, e a costureira é essa e essa e essa.
vem na igreja para exibir a roupa que está vestindo, vem na igreja para exibir a sua postura de um empresário bem-sucedido, vem na igreja para contar a história daquela família que começou há 40 anos atrás na mensagem, infelizmente não chegou a lugar nenhum, ficou só com aquilo ali e conta a história da família e chama pessoas para falar. Um culto maravilhoso assim, como estou falando baixinho com vocês quietinhos, de repente fala amém, terminou o culto. Quer ir lá? Pode ir. Não tem problema não. Se você é daqui, você não vai lá, se você é de lá, você não vai ficar aqui. Então, assim estava acontecendo quando Ana entrou. Ana não queria exibir a roupa. Ana não queria exibir o seu patrimônio. Ana queria um filho. Você está aqui não é para exibir o seu penteado, para exibir a sua roupa e o seu grande patrimônio. Você está aqui porque você quer um filho, você quer o Espírito Santo, você quer ser arrebatado, você quer estar na primeira ressurreição. Não importa, você teve luta para chegar aqui, mas você chegou, amém. Você lutou e está aqui ouvindo a palavra, você esquece a carcaça que está falando e veja o que a voz está dizendo para você. Ele está passando nesta manhã entre nós aqui, amém. Quão diferente é hoje, é quase um opróbrio ter um filho, naquele tempo era um opróbrio não ter. Hoje uma igreja que quer ter um filho, ela vai ser chutada. Mas a igreja que não quer um filho, ela vai ser muito bem cotada. Tá? A igreja que não quer um filho, a igreja que não quer só um marido, que quer vários maridos, ela quer prazer. Lá em Gênesis capítulo 3,16 fala sobre o prazer, Timóteo 5,6 também. 1 Timóteo 5,6. O prazer da mulher é para o seu marido, lá em Gênesis. O prazer seu é agradar o Senhor. Mas como que você agrada o Senhor? É quando você recebe a palavra, é quando você se veste decentemente, é quando você fala as coisas agradáveis, é quando você tem companheirismo, tá? É quando você está ombro a ombro com o ministério que Deus tem te levantado. Isso agrada o Senhor. Andar ombro a ombro com o ministério que Deus levanta não é para qualquer um não, viu? É para quem é chamado. Porque quantas pessoas já passaram por aqui e queimaram o chão daqui? Agora aqui ela disse, e ela se pôs de joelhos, e ela nem notou a dignidade do templo. Ela nem notou o sacerdote digno, enquanto ela saía. Ela estava em tamanha angústia que as lágrimas estavam rolando por suas faces. Ela estava chorando em desespero. Ó Senhor Deus, dá-me um filho. Dá-me um filho. Ó Senhor Deus, me dê o Espírito Santo. Ó Senhor, me dê o Espírito Santo. E as lágrimas correm, e você bate no chão igual um frango sem pescoço. E bate no chão e levanta e grita, Senhor, dá-me um filho. Senhor, me dá o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. E de repente uma voz soa na sua alma, eu tenho te dado. Agora acabou. Agora é tempo de avivamento. Porque você sabe que tem Ele, está dentro de ti, no seu coração, o véu rasgou. Aquela vara seca de Arão, aquela vara seca de Arão, uma vara de amendoeira que foi cortada lá no deserto e ficou todo o tempo na mão de Moisés. Aquela vara era do profeta, e o profeta passou para o sacerdote Arão. O profeta William Branham passou para nós a sua vara, passou para nós o seu ministério.
que a vara é o ministério, estão me entendendo? A vara é o ministério de Elias veio parar aqui. Oh Deus, maravilhoso Deus, o ministério de Elias veio parar em nossa mão. Esta vara seca foi levada atrás do véu, onde estava a divindade. Amém. E de repente, outro dia a vara tinha reflorescido e tinha dado flores e dado frutos, e aquela vara permaneceu viva lá no Santíssimo. Era a vara do profeta Moisés no ministério de Arão. Hoje, a vara do profeta e o William Branham do seu ministério veio na mão desse sacerdócio que está aqui, amém? E esta vara não está morta, não está seca, ela foi atrás do véu, amém? E agora ela tem frutos, agora ela tem vida, agora ela tem o perfume de Cristo, amém? É isso, meu amigo. Ô, colega, dá um gásinho aí que minha voz está acabando. Agora você não é uma vara morta. Você não é uma vara seca. Porque o profeta passou esse ministério aqui. Você sabe o que é o ministério de um profeta passar para uma igreja? Que é a mesma palavra que esteve com o irmão Branham. E que o profeta diz que essa igreja, ela vai abrir o céu. A igreja que cria esquilos. Você viu? Quem deu a palavra para o irmão Branham falar foi Moser. O profeta esperava que algo acontecesse ali. Mas quando Moser foi tocada por Deus, e a sua alma se inflamou, sabe, de amor pelos filhos perdidos. Ela disse: eu queria meus 2 filhos. Tá? Não tinha uma igreja desesperada lá? Não tinha uma igreja clamando pelos filhos? Ana não tinha um filho, era um opróbrio. E Moser tinha filho, mas era uma vergonha para ela, porque eram incrédulos. Tanto uma como outra recebeu. Amém? O profeta William Branham, lá nos dias de Eli, lá nos dias de Davi, e o profeta William Branham em nossos dias. Você quer o filho? Você quer mesmo? Você deseja mesmo? Com a alma? Eu quero ver uma igreja chorando um dia ainda, batendo no chão, enrolando, pedindo para Deus encher do Espírito Santo. Antes de eu morrer, eu vou ver essa igreja incendiada com amor divino. Antes de Deus me tirar de cena, eu quero ver uma igreja levantada no fogo do Espírito. E a sua vida está rendida a Deus, consumida pelo fogo divino, consumida pela palavra. Essa igreja existe. Ela não é um mito, tá? Ela não é uma história. Ela é verdadeira, ela está presente, está aqui, acabando de ouvir a palavra. Essa igreja que quando está em casa, ela não vê a hora de vir para cá. Quarta-feira, teve um avivamento nos dias do irmão Branham. Isso está na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus. O irmão Branham terminava o culto no domingo. Aí os irmãos se abraçavam e choravam. Dizia: você promete orar por mim? Eles estavam se separando, chorando porque ia voltar a se ver só na quarta-feira. O que era aquilo? Era o Espírito de Deus. Tá? Veja, quando você perde o desejo de vir à igreja, é um sinal que está começando uma doença mortal. Se trata desse animal chamado câncer. Antes dele começar, quando você tem um pequeno sintoma, então a ciência controla ele. A maioria dos cânceres são curados quando está bem no início.
Mas depois que a pessoa já tem um corpo com metástase, que já está tomado, aí não tem mais jeito, não é isso? Quando você perdeu o desejo de vir na igreja, e que vem na igreja na manivela do marido, ou na manivela da mulher, quando você perde o desejo de vir na igreja, então essa doença está começando. Tem cura para ela. Agora é o tempo da cura. Se você não tem desejo de vir na igreja, tem um sintoma muito perigoso. Esse sintoma chama-se apostasia. Aí você vai andar como crente, com cara de crente, com jeitinho de crente, mas nunca foi nada. Mas quando você está na sua casa, jovens como Policarpo, Elias, Davi, são os mais jovens daqui da igreja, né? O Leonardo que subiu hoje. Está aí, Leonardo? Sabe quando te vi? Estava escondido de mim? Estava debaixo do banco, é? Leonardo. Você sabe, esse jovem desejar vir aqui na igreja, desejar fazer alguma coisa para o Senhor, se esforçar para isso, estudar para isso, investir nisso, não acontece lá fora. Lá fora acontece de investir para ganhar dinheiro, para ficar famoso, para ser o bambambam, tá? Mas esses jovens estudam, se esforçam, para quê? Para servir o Senhor. Essa classe de gente não tem mais. Essa é uma espécie de extinção. É raridade desses poucos jovens na igreja que está em casa já preocupado com o culto, preocupado que vai cantar, tá? Como o pastor está preocupado que vai pregar, estão preocupados no ministério deles, o diácono preocupado com a ordem da igreja. Esta gente, quando chega aqui, vem com o coração ardendo para fazer alguma coisa para o Senhor. Isso só pode ser Deus, a sua alma, fazendo isso, tá? Então é uma chamada, o Senhor passou por lá, como ele passou diante de Zaqueu, passou diante da samaritana, ele veio passando. Quando ele passou na casa de Abraão, ele passou na sua vida e te chamou, e você não resistiu, você seguiu o Senhor. Tem um preço para isto, tem uma vida que é levada por causa disso, mas que a nossa vida seja consumida somente para Ele, porque está garantido o nosso galardão. Notem, ela não era egoísta. Quando Deus a ouviu, respondeu sua oração e lhe deu um filho, ela devolveu a Deus. E porque ela estava disposta a não ser egoísta, depois que Deus respondeu sua oração, Ele lhe deu um profeta. Tá? Entendeu? Ela chorou, ela se humilhou, ela estava buscando um profeta para ela. Você um dia chorou? Você orou, você clamou, e você não sabia, porque Ana não sabia quem seria o seu filho. Foi o maior profeta em Israel. Foi profeta, foi sacerdote e foi juiz. Tá? Ele representou Cristo em tudo. Ela não sabia que a oração daquela mulher lá no santuário traria aquele profeta no futuro. E que ela teria um filho profeta. Uma mulher trouxe um profeta na sua oração para governar uma nação, para dezenas, centenas, milhares de pessoas terem um encontro com Deus. Eles iam ouvir a Deus e ia lá em Siló consultar Samuel, e Samuel era a boca de Deus. Tudo que ele falava acontecia. Quando Israel rejeitou aquele profeta, ele perguntou: alguma vez eu pedi o dinheiro de vocês? Alguma vez vivi as custas de vocês? E eu tenho dito alguma coisa que não tenha acontecido? Foi quando ele chamou uma tempestade, no tempo da colheita do trigo, e o céu ficou escuro na hora, e caiu uma tempestade.
mostrando que ele, Deus, ainda tratava com ele, e o profeta do Senhor fez a mesma coisa. Alguma vez o Mombrana falou alguma coisa que não se cumpriu? Esta praga que está aqui, leia lá. Esta praga que assola o mundo, leia lá. E você acha que as outras coisas que breve vai acontecer, que o profeta falou não vai acontecer? Sim, estamos à mercê disso. É melhor se preparar, viu? É melhor se preparar para você não entrar, chegar numa hora que você vai clamar por ele e já é tarde demais. E nós temos que nos desesperar antes que aconteça. Estamos advertidos disso? Aquela foi uma bênção extra. Ele está simplesmente cheio delas, estas pequenas coisas extras que ele dá. Não somente um filho, mas um profeta. E não havia acontecido nenhuma visão manifesta por muitos e muitos anos em Israel. Samuel, o primeiro profeta, por muitos e muitos anos, porque uma mãe se desesperou que não podia ter filhos, e ela já tinha passado da idade de dar à luz, provavelmente 60 ou 70 anos de idade. E ela orou com desespero. Ela tinha de ter este filho. O que foi isto? Deus lhe havia falado, não resta dúvida. Ela era velha, como a mãe de João Batista, Isabel. Você não pode se desesperar. Isso aqui é uma chave. Isso aqui é uma grande chave. É onde eu vou terminar nessa manhã. É uma grande chave. Você não pode fingir. Você não pode imitar. Tem muita oração que não passa do teto, que não tem vida para acompanhar aquela oração. Quando você for jejuar, saiba que o seu jejum corresponde à vida que você vive. Senão você vai só passar fome. Tá? Não, é misericórdia mesmo, é isso mesmo, mano. Tem pessoa que jejua só para se exibir alguma coisa, ou quando quer alguma coisa. Jejum é uma revelação. Jejum é um ato de fé, acompanhado por uma vida separada. Eu sei que vocês são pessoas de jejum, mas eu acho que poucas pessoas já jejuaram como eu já jejuei. Poucas. Jejuava naquele tempo da ignorância, da besteira, né? Jejuava. Domingo era sagrado o jejum. Quarta-feira era sagrado. Sexta-feira era sagrado. Jejum. Para expulsar demônio. Para ver o diabo voado na igreja lá. Era o maior show. Era um show, rapaz. Satanás, um dia manifestou um demônio lá na Rua dos Timbiras. Aquelas cadeiras de cinema, e era assoalho de ipê, o piso da igreja. A igreja cabia 2.000 e poucas pessoas. E aquela cadeira era parafusada, com parafuso desse tamanho assim no chão, mano. Pois o demônio quebrou aquela cadeira, arrancou a cadeira. Meteu o pé, pá! Estourou a cadeira e arrancou a cadeira com tudo, rapaz. Não sei como tinha tanta força, era um homem. Demônio. A gente jejuava para enfrentar eles. E Deus é misericordioso, sabia que a gente era ignorante e honrava aquele jejum. De vez em quando jejuava. Jejum, sexta, sábado, domingo. 3 dias. Dá quantas horas isso? 36 horas? 72 horas de jejum sem pôr água na boca. Fazia isso. Mas fazia isso para trazer o povo para ver os milagres acontecer, para exibir que você é um grande homem. Besteira, né? Besteira. Mas hoje você sabe o que significa jejuar. O profeta jejuava uma semana, ficava uma semana na caverna, só lendo a Bíblia e orando a semana inteira na caverna, 2, 3 dias, uma semana na caverna, separado. Vivemos num tempo meio complicado. E você tem que realmente separar um dia para isto. Porque você tem que estar velado, né?
Porque quando você está jejuando, o diabo sempre quer te tirar isto, né? Quer quebrar essa comunhão, tá? Mas jejum é uma arma poderosíssima. O Senhor falou que há demônios que saem só com jejum e oração. Tá? Agora eu creio nisso. Eu creio de todo o meu coração que jejum e oração paralisam o inferno. Segura o inferno do outro lado. Então, o que eu estou falando dessa chave aqui é o seguinte. Deus deu uma chave para Abraão. E quando Abraão recebe aquela chave, ele disse, olha, eu vou ter um filho. E vou andar, porque o Senhor me chamou fora de Ur. Ontem eu falei que Abraão, quando Abraão nasceu, o pai dele tinha 70 anos. Terá. E quando Deus chamou Abraão para sair de Ur, ele também tinha 70 anos. E Abraão só foi ter o filho com 100 anos. Tá? Mas ele tinha ouvido o Senhor. A certeza, a convicção que ele tinha ouvido o Senhor, que ele nunca parou. Como Manoá ouviu o Senhor, ele sabia que seria Sansão. Tá? Como Deus chamou Moisés lá na sarça ardente. Aí Moisés ouviu e viu. Então Deus veio dando chave. Como Deus deu para o irmão Brana. E Deus deu uma chave para você. Cada um de nós aqui tem uma chave nesta manhã. E a chave é a palavra. E quando você consegue ouvir a Deus, escutar o Espírito falar, tome essa chave, vá lá e abra esta porta. Amém? Então você tem, e esta chave, quando você recebe a chave, então você tem um desespero dentro de si. Você se desespera, porque o profeta diz assim, você não pode se desesperar até que Deus lhe fale. Senão você vai manufaturar. Ó igreja, ressuscite e sacuda-se. Belisque sua consciência, desperte-se nesta hora, devemos nos despertar, ou pereceremos. Haverá algo que virá do Senhor. Eu sei disso, como sendo o assim diz o Senhor. E está vindo algo, e é melhor nos desesperar. É entre a vida e a morte. Passará por nós e não o veremos. Você sabe o que está falando aqui? Então eu sei que a mente em nossa viagem está vindo uma tormenta, está vindo um terremoto, está vindo uma aflição no mundo. Não é isso. Olha bem o que ele diz. É o parágrafo 100. Você não pode se desesperar até que Deus lhe fale. Enquanto você não tiver uma experiência com Deus, você não vai se desesperar. A coisa mais bizarra, lá em Guarulhos está tendo um visitante na igreja agora, senta no banco e dorme o culto inteiro. Está entendendo tudo. Você está conhecendo o povo, a situação do povo. Será que a igreja quer? Agora, dizer para vocês uma coisa, dificilmente você ouvirá a voz de Deus sem que você se desespere. E o que eu falei nesse púlpito aqui, fora do ar, e vocês ouviram, isso foi para pôr vocês em desespero. Tá? Vocês entenderam isso? O que aconteceu aqui e o que vem acontecendo aqui é para pôr vocês em desespero. Deus está procurando falar mais claramente conosco. Tá? É dar atenção à voz do Senhor. É dar atenção, às vezes você passa por cima de pequenas coisas que para nós é pequena, mas é a solução, a resposta está ali. Entendeu? Por isso, Abraão ouviu a Deus. Ele era pagão, idólatra ainda, e Deus tratou com ele lá em Ur. Deus chamou Noé. Quando Noé estava sendo chamado, Noé já tinha 3 filhos
que dividiria o mundo em Sem, Cão e Jafé. E aqueles 3 filhos de Noé foi representado no nascimento de Cristo. Eram 3 estrelas que representavam os 3 homens. Quando elas se uniram, Deus estava na terra. Quando Deus veio aqui na terra, no nosso tempo, aquela estrela voltou. A estrela, que é chamada estrela de Belém, no dizer popular, mas aquela estrela não é um planeta, aquela estrela não é um astro, aquela estrela é a divindade, é o próprio Deus que visitou Mombrana quando criança, na manhã que ele nasceu, 5 horas da manhã, que teve lá no Rio Ohio, que depois tornou uma coluna de fogo lá no Coliseu em Houston, e que esse pilar de fogo acompanhou Mombrana por todo o tempo, e esse pilar de fogo tem aparecido de muitas maneiras nas igrejas da abertura da palavra. Porque Deus está tratando mais perto. Agora, quando os pentecostais tinham o Espírito Santo, era apenas o dom do Espírito Santo, mas Deus disse lá em São João, naquele dia sabereis que eu estou convosco e em vós. Então, a promessa, estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Ele acompanhou as 7 eras da igreja, a luz brilhou em 7 eras, tinha 7 castiçais que brilhou a luz o tempo todo, e o azeite estava abundantemente dando luz. Mas nesse tempo, ele não veio trazer um dom para a igreja. Ele disse, é a hora de eu mesmo se manifestar. Quando a fogueira estava ardendo na Babilônia, Deus disse, não vou mandar nenhum anjo lá, não vai Gabriel, não vai Miguel, não vai nenhum anjo lá, eu faço questão de ir lá. Eu faço questão, porque a fé daqueles jovens me chama lá embaixo. Então a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego fez Deus descer dentro da fornalha. A atitude nossa, a sua atitude faz Deus descer nesta fornalha. Amém. Não é com probleminha assim, não. Não é com a unha encravada, não. Não é isso. É quando você tem algo na frente que não tem saída. Ou adora esta estátua, ou vira pó, ou vira cinza. Eu disse, nós vamos virar cinza, mas não vamos adorar isso. Conhecemos um Deus lá em Judá. E lá em Judá tem um sacrifício ardendo agora mesmo. Tem lá um cordeiro no altar nesta hora. Tem sangue no altar lá em Judá. É para lá que nós estamos orando. Nós conhecemos Jeová. Nós sabemos quem é Jeová. Temos experiência aqui em Jeová. Estamos aqui como pessoas que viemos aqui pelo pecado de Israel. Estamos aqui como cativo em terra estranha. Não, nem podemos cantar hino de Sião, nem tanger as nossas harpas. Mas lá tem um sacrifício queimando. Estamos nesse mundo escuro, trevas por todo lado, problemas por todos os lados, luta por todos os lados. Mas tem um pilar de fogo pendido sobre esta igreja. Amém. Sobre os filhos de Deus nesta hora. Sabe? Ele disse, haverá algo que virá do Senhor. Eu sei disso, como sendo assim diz o Senhor, está vindo algo. É melhor nos desesperar. Entre a vida e a morte, passará por nós e não o veremos. Se fosse um terremoto, você ia ver. Tá? Mas a pandemia você está vendo. Meu tema, ele tem passado. E eu percebi. E você percebeu. O que ele está falando aqui está acontecendo hoje. Ele termina a frase dizendo, passará por nós e não o veremos. Ele passará pela terra e vai levantar esta nave. Vai levantar esta noiva numa grande ressurreição. É isso que ele está falando aqui no parágrafo 100.
que vai passar e você não vai ver se não tiver em desespero e atento e rendido a Ele. Irá passar. Ele diz, o irmão Branham aqui pregando está desesperado. Ele pregou desespero e pela manhã tinha pregado o sinal e o povo não tinha entendido o sinal. E à tarde ele pregou desespero, não sei se o povo entendeu. Ele está em desespero, vai passar algo grandioso na terra. Vai sacudir o mundo, e vocês não irão ver se continuar assim. Então está passando, o mundo está sendo sacudido. Sabe por quê? Sabe por que o mundo está sendo sacudido? Sabe por que a América está em bagaço? E vai ter uma manifestação na América dia 6 de janeiro para arrebentar tudo, comandado pelo Trump. Está previsto algo terrível na América no dia 6, pode ver nos noticiários. Sabe por quê? É por causa dessa igrejinha, é por causa dessa Ana que está desesperada, é por causa dessa Ana que está orando, que está caindo lágrimas, é por causa de uma igreja santa, separada e chamada. Ele passou e você viu os passos dele, você viu os passos dele, ouviu a sua voz, e você diz, eis-me aqui, eu vou te seguir, porque você viu para seguir. Você não está seguindo uma fábula, não está seguindo um pensamento místico, nós estamos andando, caminhando junto com o Senhor. Se você não viu essa passagem dele, então desperta que há um tempo para você ver. Ele disse, o Senhor, o profeta, ele irá passar e você não irá ver. Algo estrondoso vai acontecer. É assim diz o Senhor. Eu sei disso, como sendo assim diz o Senhor, e está vindo algo. É melhor você se desesperar, que pode passar e você não ver. Eu espero. O profeta disse que um pastor, ele deve pôr a sua igreja em desespero, mas um desespero pela revelação, um desespero revelado. Se a igreja não entrar em desespero, quando você pensar em entrar, já é tarde. Ana entrou em desespero antes que a apostasia tomasse Israel por completo para trazer um profeta para ela mesma. O próprio filho dela era o profeta dela. Amém? Agora, deixa eu ler algo para vocês aqui, para despedir vocês depois desta manhã. Agora, isso aqui parece que é um contraponto. A mulher sunamita teve um garotinho, sobre o qual o profeta tinha falado a palavra do Senhor. Embora ela fosse velha, e seu esposo velho, ela não tinha filhos, mas ela era amável. Esse é 2 Reis 4, tá? Ela era amável a este profeta. Ela sabia que ele era um homem de Deus. Ela percebeu que ele era honroso, um verdadeiro homem. Ele entrou na casa, seu esposo não estava ali e tudo mais. Ele era um homem santo. Eles podiam ver que ele era uma pessoa honrosa. Ela o tinha observado fazer sinais e maravilhas. Ela o tinha ouvido dizer coisas e acontecerem. Ele era um homem honroso, santo. Agora, para não delongar esta mulher, quando Eliseu passava, esse é um homem santo. E foi para o marido, vem cá. Vamos fazer aqui um puxadinho aqui para ele. Vamos ter uma cortesia com ele. Ele é um homem santo. Ele vem do monte, né? Ele vem de lá, do Monte Carmelo, e passa por aqui uma jornada. Então ele vai dormir aqui. Então fez um quarto, pôs uma caminha, pôs um lampião lá, né? E pôs uma jarra d'água, e Eliseu vinha e dormia ali. E um dia a mulher velha, era rica essa mulher, uma mulher velha, marido também, disse para o seu moço, vai lá e diga para ela o que é que ela precisa. Ela não precisa de nada, sou rica.
Mas você vai lá falar para ela que eu vou dar um filho para ela. Sem desespero. Sem desespero, tá vendo? Ela recebeu um filho sem desespero. Você está fazendo um paralelo? Recebeu um filho sem desespero. Não foi o caso de Abraão. Não foi o caso de Isaac. Não foi o caso, né, de Rebeca, no caso. Não foi o caso da mãe de Sansão também. Mas o caso dela é diferente. Esse homem, o que ele fala se cumpre, eu assim, diz o Senhor. Ele passa por aqui. Ela foi bom com Eliseu. Eliseu queria, em apreciação o que ela fez por ele, dar algo que ela queria, que ela precisava, e era um filho. Eliseu deu. Ela teve um filho porque ela fez bem para o profeta. Porque ela amparou o profeta, deu guarida para o profeta, deu campo para dormir, deu água para beber, certamente alimentação para o profeta. Ela foi boa para o profeta. E por isso Deus deu um filho. Tá? Você recebeu o profeta, você amou o profeta e Deus te deu um filho. Amém? Deus te deu um filho. Deus revelou Jesus Cristo para você. Assim foi com a sunamita, mas um dia mais tarde, 12 anos mais tarde, essa criança morreu, lá no serviço com o pai. Agora, essa mulher não falou nada. Ela estava em desespero, mas quieta. Ela estava com um filho morto em casa. E disse para o moço, olha, coloca arreio nesse jumento, albarda essa mula aí, e vamos lá no profeta. Aí o marido disse, não, o profeta não está no monte hoje. Hoje não é lua nova. O profeta só vai lá no monte em lua nova. Ela não olhou para se era lua nova, se era lua cheia, se era minguante. Não, eu vou lá porque eu sei que o profeta está lá. Amém? Eu vou lá porque eu sei que o profeta está lá. O marido disse, você não vai perder o seu tempo. E ela foi. E o profeta estava lá. Tá? Ela disse, quando você disse para o moço, não saúde ninguém, não pare, e se alguém perguntar, vai tudo bem? Diz que está tudo bem. Está tudo bem? Tudo bem. Mas o filho estava morto. Contar a história fica bem fácil, não? Mas viver a cena que é o caso. Um filho de 12 anos, filho da velhice, dado pela palavra do profeta, morre. Vamos desmoralizar o profeta? O profeta deu um filho pela palavra, o filho morre e deixa a mulher numa situação pior. Ela não tinha filho, estava tudo bem, nunca ia ter um desespero. Mas para ela ter um filho, para ela ter um desespero, tinha que ter um filho. Está entendendo? Para ela ter o desespero, tinha que ter um filho. E o profeta deu um filho para ela se desesperar. Deus te deu um filho para você se desesperar. Amém. Você não estava pedindo pelo batismo do Espírito Santo. Você não estava pedindo por um filho. Não. Mas Ele te deu. Ele te deu para você se desesperar. Tá? Aí, vai lá e fala com ele. Ele manda o moço ir por o cajado. Não funcionou. Ele mesmo foi. Ele foi lá, entrou no quarto, o menino morto. O que confiança a mulher tinha? Olha, se ele me deu um filho de um ventre velho e seco, ele pode ressuscitar o meu filho. Certo? Se Deus me curou uma vez, Ele cura a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e quantas vezes precisar de cura? Se Deus me livrou uma vez, me livrará todas as vezes. Se eu manter os meus olhos nele, se eu manter meus olhos fixos nele, na sua palavra, Ele vai operar todas as vezes. Amém. Glória a Deus. Não tire seus olhos dele. O problema é que a gente viaja. Todos os problemas ao nosso redor é para nos desviar da presença dele, é para tirar os olhos dele. A morte não é o fim, não foi o fim para Lázaro. A morte não foi o fim para a filha de Jairo, não foi o fim para o filho da viúva de Naim. A morte não é o fim, a morte não foi o fim para o filho da sunamita. A morte é para glorificar o Senhor. Tudo que o diabo faz só tira a glória para o Senhor. Ele só perde, mas ele investe
ele faz um tumulto terrível. O mundo está em chamas, está em desespero, morrendo gente para todo lado, e a noiva caminha tranquila, tranquila e segura. Viver é Cristo, morrer é Cristo. Moço morto. Olha, essa palavra, você vá, me leva essa mula, eu vou cavalgar nela, não pare. Se alguém quiser parar, você siga em frente. Sabe o que significa isso? Tem tanta gente parando, né? Dá atenção à conversa. A sunamita disse, ela era uma filha de Deus, ela era uma eleita. Não pare. Se falar bom dia, bom dia. Se perguntar como vai, fala, vai, tudo bem. Não vá contar que meu filho morreu, porque a história vai longe. Até você contar que há 12 anos atrás, Eliseu dormiu na minha casa, eu dava comida para ele me deu um filho pela palavra, era mulher velha e não tinha filho. Até você contar essa história toda, você vai perder muito tempo. Não perca tempo. Não perca tempo, vá em frente. Tem pessoas que perdem muito tempo jogando conversa fora. Muito tempo. Aí você vai para uma igreja, e vai na outra, e vai na outra, e passa a vida visitando igreja, e nunca adquiriu fé para o rápido. Tem um grupinho de São Paulo que vai congregar lá em São Carlos. Oh. São Carlos não. Rio Claro. Por favor, gente. Por favor. Se eu não conhecesse essa região, o homem que mais pregou em São Carlos, Rio Claro, fui eu. Em Limeira, fui eu. Conheço aquilo na palma da mão. Sai daqui e vai lá. Passa por todas as igrejas aqui, só lá tem. Mas isso é descartável, né? Por algum tempo, né? Depois roda, 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 aí não encontra nenhum homem que serve para ser pastor dele. Aí ele pega, fica em casa ouvindo o profeta. Aí não precisa mais de pastor. Desde quando você leu que você não precisa de pastor? Ou Deus daria um pastor para onde não precisava de pastor? Desde quando você leu na Bíblia, na mensagem, que uma igreja não adquire fé de rápido se ela não estiver no ministério revelado? Desde quando? Mas esses espíritos são agitadores. Agita ali, agita acolá, vai agitando por aí, vai cavalgando por aí, atende uma pessoa em Belo Horizonte, atende outra pessoa lá no Rio Grande do Sul, e vai fazendo proselitismo por aí. Isso tem que acontecer. Isso é normal em nossos dias acontecer, essa gente agitada para lá e para cá. Você não deve estar agitado por nada, você deve estar seguro. Então vamos lá no Monte Carmelo, não pare, não dê atenção a ninguém, fala, tá tudo bem, tá tudo bem. A morte está lá, o menino está rígido lá na cama, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem com você? Amém? Tá tudo bem. Ah, mas o mundo está açoitado por uma pandemia, mas tá tudo bem. Estaria mal se não tivesse o Senhor comigo. Trouxe Eliseu. Que coisa. Não tinha filho, deu um filho, não tinha desespero, o filho foi para trazer desespero. Para procurar o profeta vai lá, entrou no quartinho, o menino está mortinho lá. O profeta pegou, deitou sobre o menino. 2 vezes. Primeiro ele deitou sobre o menino, pôs mão com mão, pé com pé, nariz com nariz, olho com olho, boca com boca, e levantou. Não ressuscitou, não. Primeira vez, não. Era o profeta. Amém? Presta atenção nisso. Segure isso. Era o profeta. Boca com boca, para ser a boca do profeta. Olho com olho, para ser o olho do profeta. Tá? Mão com mão, pé com pé. Certinho. Aí Eliseu pegou, saiu e foi para lá, no quarto. Foi, voltou. Ele estava captando, esperando o Senhor falar, esperando uma ordem. Quando ele voltou, de repente, repetiu a mesma coisa. Então, ele tinha tido a visão do menino ressuscitado, como o profeta viu na Finlândia.
pôs mão com mão, pé com pé, nariz com nariz, boca com boca, olho com olho. O menino, o seu corpo aqueceu. O calor de Eliseu passou para o corpo dele. Amém? O calor, a unção passou para ele, para aquele corpo inerte, aquele corpo rígido e morto. A unção passou para ele. A unção do irmão Brana passou para a noiva. Amém? A unção que estava sobre um homem está sobre um povo agora. A unção passou sobre a noiva. Ela aqueceu com esta unção. Agora era a boca do profeta, é o olho do profeta. Amém? Ela respira como o profeta respira a vida eterna. Eliseu saiu de cima do garoto, ele pulou, saiu andando. Ressuscitado. Você é a boca do profeta? É o olho do profeta? Você está conectado com o profeta? Então não tem como não vir a uma ressurreição. O Senhor enviou Eliseu passando na casa da sunamita para um propósito. O Senhor passou na sua casa para um propósito. O Senhor passou pelo meu caminho para um propósito. Deus abençoe.